Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 2 do livro do Halliday, capítulo 13, exercício número 6. Vamos ao enunciado. Na figura 1332, um quadrado com 20 centímetros de lado é formado por 4 esferas de massas M1 igual a 5 gramas, M2 igual a 3 gramas, M3 igual a 1 grama e M4 igual a 5 gramas. Na notação dos vetores unitários, qual é a força gravitacional exercida pelas esferas sobre uma esfera central de massa M5 igual a 2,50 gramas? Bom, o objetivo aí do exercício é encontrar a força resultante em cima dessa esfera aqui de massa M5, a força resultante gravitacional. Então vamos aplicar aqui a lei aí de gravitação, né? É a lei de atração entre duas partículas. Então eu vou dizer aqui que a força 1, ela é uma força de atração, né? A massa 1 está puxando a massa 5. Então, vou colocar aqui e numerar como sendo uma força F1. Aqui a massa 2 também vai gerar uma força de atração, vai atrair e vai puxar a força, a massa 5. Então, vamos ter uma força de atração aí para 2. Aí a massa 4 vai atrair a massa 5. Então, vamos ter uma força chamada de 4. E a massa 3 vai atrair a massa 5. E eu vou ter aqui uma força, eu vou chamar de F3. Então, a força resultante que eu estou procurando vai ser a soma de todas as forças, ou seja, F1 mais F2 mais F3 mais F4, tá? Sendo que a força gravitacional, força F gravitacional, vou colocar aqui G, é dado por G, constante gravitacional, a massa de um corpo, M1, vezes a massa do outro corpo, M2, dividido pela distância entre os dois corpos ao quadrado, que multiplica aí um versor unitário na direção aí entre a distância entre o corpo 1 e o corpo 2. Essa é a força gravitacional. Então, podemos encontrar aí cada força, né? E depois aplicar a soma para cada um. Então, vamos começar aqui com a força F1. Essa força F1 vai ser a constante gravitacional G. Aí vai ser a massa de 1 vezes a massa aqui de com quem está interagindo, que é massa de 5. Aí a gente vai ter aqui a distância, que vai ser R1 até 5 ao quadrado, vezes o versor. Então aí a gente pega aqui, ó, né? Como a gente tem um quadrado, esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Então, como que vai ficar o versor? O versor vai ser a decomposição do vetor. Então, vai ficar o cosseno na direção I, né? Colocando o referencial aí y para cima, x para frente, tá? Então, a gente vai ter que o versor vai ficar menos o cosseno de 45 em I, que fica aqui para trás. E vamos ter o seno, né, sem o ângulo, seno de 45, que vai ficar em J positivo, tá? Essa é a força F1. Aí, quem vai ser a força F2? A força F2 é a constante G, a massa M2, vezes M5,
dividido pela distância entre 2 e 5 ao quadrado. E o versor vai ser a decomposição aqui de F2, né? Como é um quadrado, que o ângulo é 45, a gente vai ter a componente aqui em x positivo, que está junto com o ângulo. Então, é o cosseno de 45 em i. E vamos ter a componente que vai ficar aqui para cima, que é o seno de 45 em j positivo. Aí, vamos ter aí agora a força F3. Quem vai ser a força F3? Vai ser aqui a constante G, a massa M3 vezes a massa M5, dividido pela distância entre 3 e 5 ao quadrado. Aí aqui, colocando o ângulo de 45, né? A gente vai ter uma decomposição aqui em x, vai ser o cosseno em x negativo, então menos o cosseno de 45 em i, e a componente aqui em y para baixo, negativa, menos o seno de 45 em j. E temos que a força F4 vai ser constante G, aí a massa M4 vezes a massa M5, dividido pela distância entre 4 e 5 ao quadrado, e o versor, pegando aqui o ângulo de 45, aqui junto com o eixo x, a gente tem a componente em x, que vai ficar no lado positivo, cosseno de 45 em i positivo, e temos a componente em y, que vai ficar para baixo, menos o seno de 45 em j. Então, temos aí, né, que o cosseno e o seno de 45 valem o mesmo valor, que é a raiz de 2 sobre 2, né? O mesmo valor aí, todos os valores de seno e cosseno de 45. Então, a gente vai poder pôr em evidência na hora de fazer o somatório ali, ó. Então, eu vou escrever força resultante, simplificando como sendo, em todas as forças, F1, F2, F3, eu vou pegar os termos que a gente tem em comum. A gente tem a constante G, que está em todos os termos, então a gente põe em evidência. Aí a gente tem a massa M5, que está em todos os termos, então a gente põe em evidência. E aí a gente tem a distância, né, entre a massa aqui dos vértices e a do centro, a distância R15, R25, R35 e R45 é igual, que eu vou chamar de R, e vou colocar aqui vai ser R ao quadrado, ela está em todos os termos, tá? E o raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno e o seno de 45, estão em todos os termos. Então, ponho aqui em evidência também raiz de 2 sobre 2. Então, agora o que a gente vai ter aí que vai sobrar, né? Vou colocar um colchetes aqui, porque eu vou pegar o que eu tenho em i e depois escrever o que eu tenho em j. Em i, eu tenho aqui o sinal de menos e a massa M1. Então, eu vou colocar aqui menos M1. Aí, aqui em i, eu tenho positivo e a massa M2, mais M2. Aqui, negativo e a massa M3, menos M3. Aqui, positivo e a massa M4, mais M4. Isso daí em I. Aí eu vou ter mais, agora eu vou pegar em J. Aqui, positivo, massa M1. Aí aqui, positivo, massa M2. Negativo, massa M3. Negativo, massa M4. Tá? Isso em J. Então, eu tenho aí a força resultante, né? Então, para encontrar aí, para poder calcular, a gente precisa achar essa distância aqui, R, em comum, os outros valores foram todos dados. Então, se a gente pegar ali, representar aqui de novo, tá? Triângulo. Então, aqui eu estou pegando A1,
e a 5. Aqui está a distância R, tá? Aqui ele diz que tem 20 centímetros, né? Ou seja, aqui seria 10 centímetros, ou 0,1 metro, deixando no SI. E aqui também, né? Metade, 0,1 metro. Então, R, que é a hipotenusa aqui desse triângulo retângulo, vai ficar R quadrado igual 0,1 quadrado mais 0,1 quadrado. Ou seja, a gente tem aí que o valor de R fica a raiz quadrada, né, de 2 vezes 0,1 quadrado. Ou R é igual a 0,1 sai da raiz, vezes raiz de 2. Então, a gente tem o valor de R ali, ou se a gente quisesse aí achar o R quadrado, seria 2 vezes 0,1 ao quadrado, já estava isolado. Então, substituindo agora os valores, a gente vai ter aí que a força resultante vai ser igual à constante gravitacional, que o valor é 6,67 vezes 10 a menos 11 na unidade de Newton, metro quadrado por quilo quadrado. Aí eu vou ter dividido pelo R quadrado. O R quadrado fica o 0,1 raiz de 2 quadrado, que fica metro quadrado, deixando em metro. Aí vezes a massa M5, a massa M5 aí é de 2,50 gramas. Então é 2,50, para deixar em quilo, divide por 1000, ou seja, multiplica por 10 a menos 3 aí, para deixar em quilo. Aí vezes raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Aí a gente vou colocar aqui embaixo, multiplicando, agora a gente coloca as massas, né? Então, vamos ter menos M1, M1 é 5, então menos 5. Aí, mais M2, M2 é 3. Aí, menos M3, M3 é 1, menos 1. Mais M4, M4 é 5, mais 5. Isso em I. Aí, mais em J, M1, que é 5, M2, mais 3, M3, menos 1, M4, menos 5, em J, tá? Todos esses termos aqui estão em grama, né? Não posso esquecer. Então, eu vou colocar aqui no final, multiplicado por 10 a menos 3, para ficar em quilo, e na unidade de quilo, tá? Então, aqui o que a gente vai ter, ó? Menos 5 com mais 5 corta, mais 5 com menos 5 corta. Aqui 3 menos 1 vai ficar 2i, 3 menos 1 vai ficar 2j. Né? Aí aqui a análise dimensional, quilo multiplicando com quilo dá quilo quadrado, corta com esse quilo aqui. Esse metro quadrado aqui corta com metro quadrado, sobra a unidade de Newton. Então, a gente vai ter aí que força resultante vai ser igual a 6,67, tá? Que vai multiplicar ali o 2,50, tá? Aí eu vou ter que vai multiplicar o raiz de 2, que tá ali. Aí esses dois aqui, eu vou colocar em evidência, então simplifica e corta com esse 2 que tá ali do lado de fora. Então, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 1i, 1j. Aí eu vou ter aqui, dividido pelo 0,1 raiz de 2. Então, vai ficar 0,1 quadrado vezes 2, tá? Aí, tudo isso daí, vezes 10 elevado, aqui é menos 11, com menos 3, menos 14, com menos 3, menos 17. Então, elevado a menos 17. Aí, eu tenho 1i mais 1j, e a unidade que sobrou é em Newton. Então, a gente vai ter aí que força resultante é igual. Então, a gente pode calcular como 6,67 vezes 2,50 vezes raiz de 2, aí dividido por 2 vezes 0,1 quadrado, tudo isso vezes 10 elevado a menos 17
Então, a gente tem o valor aí de 1,18, deixando aí com 3 algarismos significativos, que foi os valores dados, vezes 10 elevado a menos 14, aí I mais J, né, na direção I e na direção J, na unidade de Newton. Então, essa é a força resultante aí em cima da esfera M5. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!